Direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7. Está entrando no ar o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Teologia. A palavra teologia, meus queridos, é formada de duas palavras gregas. Vale ressaltar, e aqui é bom nós trazermos o conceito de história, a historiografia. A maioria dos nossos conhecimentos e da ciência, ela surgiu na Grécia Antiga. Os estudiosos que aprofundaram. E o homem sempre foi curioso. Foi a curiosidade que levou o homem a criar as ciências, a querer saber sobre as coisas. E vejam só, que antes mesmo dessa ideia que nós temos hoje, enquanto fé cristã, tudo organizado, tudo surgiu, por exemplo, de conceito em relação à palavra teologia na Grécia Antiga. É tanto que eu anotei aqui para que eu não pudesse esquecer desses dois grandes autores da antiguidade. Por exemplo, quando nós falamos de Homero e Hesíodo, que falavam sobre as mitologias gregas. Mas, Abílio, o que é que significa mitologia grega? Mito significa narrações, histórias. Como eles não tinham conhecimento ainda do Deus único, então eles acreditavam por meio de histórias em divindades. Então, vejam só, a palavra teologia, duas palavras, theos. É tanto que, se vocês observarem, tem pessoas que têm o nome de Thelma, Teófilo, Otel. Então, todos eles dão origem à palavra Deus. Então, theos significa Deus ou divindade para os gregos. E logos. O logos, meus queridos, significa o conhecimento, o estudo. Então, se nós juntarmos as duas palavras, seria literalmente o estudo sobre Deus. Teologia significa o estudo sobre Deus. Mas vejam só, eu até agora falei de conceitos muito genéricos. E essa forma, principalmente quando nós chegamos na filosofia em si, Abílio, o que é que significa essa coisa de filosofia? Também duas palavras gregas. Philos significa amigo, amante. E Sofia, é tanto que a pessoa que tem o nome de Sofia significa sabedoria, conhecimento, verdade. Então, filosofia significa a busca da verdade. Então, os filósofos que buscavam sempre o conhecimento de todas as realidades, principalmente na Grécia Antiga, teve dois grandes filósofos, chamados Platão e Aristóteles. E eles vão desenvolvendo também esse conceito de teologia para poder explicar sobre a ciência que indaga sobre o ser divino. Aí vejam só, como é maravilhoso as coisas de Deus, como tudo se encaixa na perfeição. Aí nós chegamos exatamente à fé cristã, e aí o cristianismo se apropria desse conceito, principalmente com o grande santo da nossa igreja, que eu vou citar ele algumas vezes aqui, Santo Agostinho. Então ele, São Tomás de Aquino e outros grandes santos, e exatamente eles vão pegar esse conceito da palavra teologia. Principalmente Agostinho, ele escreve um livro chamado A Cidade de Deus, e outras obras também, e lá ele vai dizer o seguinte, que a teologia, na verdade, se trata de uma reflexão sobre a essência do Deus da revelação. Aí, vejam só, meus queridos, para que vocês possam entender, já temos uma outra palavra bonita, a palavra revelação. Não se trata mais agora de um estudo sobre qualquer Deus. É o Deus da revelação. É o Deus único. Então vejam só, Abílio, o que é que significa então essa questão da revelação? É a forma como Deus se dá a conhecer nas suas criaturas. Como é que ele se apresenta a nós? E aí nós vamos estudar sobre isso. É lógico, digo e repito, nós vamos ter assim uma forma geral. Eu não posso poder abarcar ou explicar tudo isso de uma vez. Até porque nós precisamos de tempo, nós precisamos de um espaço, mas ao mesmo tempo a finalidade é levar um pouco de conhecimento. E aqui eu creio que você já está conhecendo. Então a palavra teologia significa, propriamente dito, o estudo sobre a essência, ou a reflexão sobre a essência do Deus da revelação. Isso eu trago para o conceito que a fé católica começou a fazer a partir de Santo Agostinho e de outros grandes doutores da nossa fé, da igreja. Aí vejam só, meus queridos, a palavra theos
não é mais qualquer divindade, mas o Deus da revelação. E o Logos, veja só essa palavrinha que eu falei anteriormente, não é mais a questão do conhecimento, não é mais a questão simplesmente de buscar algo, mas o Logos representa uma pessoa. Agora eu vou até fazer uma perguntinha para vocês, valendo um brinde. Depois eu vou encontrar esse brinde que vai dar certinho. Me digam aí, quem é o Logos, na opinião de vocês? Quem seria esse Logos? Na verdade, esse Logos pegou uma outra palavra chamada verbo. Quem é o verbo de Deus, minha gente? Nas nossas orações nós dizemos, o verbo divino se fez homem, o verbo divino se fez carne, o verbo divino se fez ente. Quem é? Jesus. Então Jesus, na verdade, é esse Logos, é a pessoa de Jesus, Deus e homem. Ele vem para nós, vem no meio de nós. Tem um livro muito bonito, quando eu comecei a estudar teologia, há um tempo atrás, e agora eu retomei os estudos, que lá dizia o seguinte, principalmente quando nós iríamos estudar o Novo Testamento, o eterno entra na história. Veja que bonito isso. Deus se faz homem e habita nesse tempo nosso, que nós chamamos também de cronos, cronômetro, que era considerado também na antiguidade um deus do tempo. Então, cronos hoje é o tempo. Então, Deus quis fazer parte desse tempo nosso, habitar no meio de nós, pela sua divindade, pela sua força, pela sua soberania. Deus e homem, Jesus, trazendo a proposta do Pai, que todos sejam salvos, que todos busquem a plena realização do seu reino aqui no mundo e principalmente no outro. Mas vejam só, é importante nós entendermos isso, porque um tema vai puxando outro. E aqui, para podermos finalizar, porque nós já estamos quase que no horário, tem uma coisa fundamental que é necessário. Abílio, o que é que a pessoa precisa para poder estudar teologia? Ou o que é que eu preciso para poder me aprofundar nisso? Primeiro, precisa de um conhecimento, querer ter interesse, mas tem uma palavrinha que define isso. Uma palavrinha com 2 letras. Que é isso que eu quero começar, e aí no outro encontro eu quero exatamente falar com vocês. O que é que seria então? É exatamente, meus queridos, a fé. Nós precisamos da fé. Então a fé, ela está aliada ao conhecimento dessa busca de Deus. Eu não posso dizer simplesmente que quero estudar sobre Deus a partir de um campo científico. Eu posso até fazer isso, mas isso seria ciências da religião. Eu seria um pesquisador, mas quando eu falo da teologia propriamente dito, pelo desejo de conhecer a Deus, eu preciso de fé. Então o teólogo é aquele que necessita de uma fé, que precisa de um conhecimento. É tanto que, se vocês observarem, todo esse estudo que eu estou fazendo não é coisa, não é fruto da minha cabeça, né? Nada disso. É tanto que eu quero indicar aqui para vocês, antes de eu pegar esses 3 elementos fundamentais que a fé nos dá, eu peguei essa pesquisa do blog da Faculdade de Educação Paulista, lá fala muito bem sobre o conceito de teologia, vocês podem até pesquisar lá também, o blog bibliotecacatólica.com.br, o livro O que é Teologia, eu estou aqui com ele em mãos, que é da Ivone Gebara, ela fala algo muito interessante, uma linguagem até que acessível. Você também pode aprofundar a fé. E também tem um canal no YouTube do professor Joel Gracioso. E lá ele disponibilizou no canal dele um curso de teologia básico católico. Então, se você quiser aprofundar a tua fé, o teu conhecimento, é um momento muito importante que você pode estar aí aprendendo mais. Até porque aqui é só um panorama rápido do conceito para que você possa se interessar cada vez mais. Tem um documento da Congregação para a Doutrina da Fé que fala da instrução sobre a vocação eclesial do teólogo. Então, aquele que estuda teologia, ele tem uma responsabilidade na igreja. E é interessante porque eu queria destacar um ponto fundamental, que aí eu vejo que, na verdade, nós precisamos disso. É tanto que ele vai dizer aqui, em um dos parágrafos, ele diz o seguinte: a teologia oferece, portanto, a sua contribuição para que a fé se torne comunicável
e a inteligência daqueles que não conhecem ainda o Cristo, possam procurá-la e encontrá-la. Aí ele vai dizendo mais à frente uma coisa muito bonita. No ato de fé, o homem conhece a bondade de Deus e começa a amá-lo. Mas o amor deseja conhecer sempre melhor aquele a quem ama. E aqui, vamos trazer um exemplo do teu dia a dia. Quanto mais você ama alguém, mais você quer conhecer sobre aquela pessoa. É tanto que os apaixonados, e aí eu estou sendo bem romântico agora para que vocês entendam, quanto mais você conhece sobre a pessoa que você gosta, a pessoa que você ama, que você quer bem, mais você vai saber quem é ela. E você vai começar cada vez mais a admirar, a respeitá-la, a cultivar, a fazer de tudo para que você não perca esse amor. Então, quando nós falamos isso, se nós fazemos isso, na fé, repito, é a mesma coisa. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu busco a Deus, eu vou fortalecendo a minha fé, mais eu vou amando a minha igreja, mais eu vou sendo um outro Cristo no mundo. E aí, minha gente, quando nós tiramos Deus da nossa vida, quando nós tiramos Jesus da nossa vida, sobra o quê? As desilusões, o sofrimento, as intrigas, as raivas, as fofocas. E eu digo para você uma coisa, quando nós estamos abertos à graça de Deus, nada dessas coisas ao redor nos afetam. Por exemplo, para que nós possamos finalizar. Eu vi hoje aqui o Exídio com uma serenidade muito grande. Olha, gente, deu uma pane na nossa rádio. Parou literalmente. Num dos programas, que eu creio que é um dos programas que vai levar um conhecimento da palavra de Deus. E justamente hoje deu uma pane na rádio, parou tudo. E aí vamos nos desesperar? Vamos dizer que o que é que acontece? Será que é só com nós? Não. São provações que Deus nos permite para que a gente saia mais forte. E quem sabe daqui a um tempo vai fortalecer os nossos estudos, nós vamos ter mais recursos para que essa palavra de Deus chegue com mais eficácia no teu ouvido, no teu coração, na tua família, você também que está nos acompanhando. Então tudo isso é graça de Deus. E o programa foi ao ar. E nós estranhamos. E esse é o momento de agradecermos a Deus. Então vejam só, tudo isso se dá pelo meio de quê? Da fé. É a fé que nos possibilita estarmos aqui. Ah, Bílio, mas você vai estar aqui sempre? Não sei. Mas, enquanto Deus me permitir, enquanto Deus me der essa capacidade, aqui eu estarei. Então vejam só, meus queridos, para podermos finalizar. A fé, ela tem 3 viés, 3 coisas fundamentais. Ora, Deus, ele toma a iniciativa. Deus tomou a iniciativa de estar no meio de nós. Ele não é aquele Deus indiferente que criou o mundo e que deixou tudo aí ao Deus dará ou virou um caos. Não. É tanto que Deus, ele ordenou tudo. Se você observar na natureza, é tudo equilibrado. O nosso corpo, se nós olharmos a nossa fisiologia, é tudo organizado, tudo tem um sentido. As nossas veias, o coração, o cérebro, a visão, tudo. É de uma forma similar que o homem, quando estuda o corpo humano, fica encantado. Deus fez tudo ordenado, organizado. E, além dessa ordem, Deus também quis, pela sua iniciativa, estar no meio de nós. E como é que eu sei disso, Abílio? Por Jesus. Ele se fez presente no meio de nós. E aí vejam só, qual é a minha resposta que eu posso dar a essa iniciativa de Deus? A fé. E não tem outro motivo, é fé. Mas, Abílio, o que é essa fé? A fé, na verdade, meus queridos, é uma resposta do homem a Deus. Quando você faz o bem a alguém, é uma fé que você está fazendo a Deus. Quando você ajuda alguém que está necessitado, é um ato de fé. Você não está fazendo por uma caridade ou para se promover. Porque isso seria se mostrar. Não, quando você faz o bem a alguém, é um sinal que você tem fé. É um compromisso que você deu em resposta a Deus. É uma adesão pessoal a Deus. É você e Deus. Não tem como nós tirarmos isso de nós. É tanto que aqui tem uma coisa fundamental. Eu não posso medir a minha fé com a sua. Porque esse encontro pessoal com Deus é teu ou é meu. Até porque tem uma coisa muito bonita, que a Glória Maria, ela faleceu recentemente, ela falou uma coisa. Eu tenho que viver a minha vida porque no dia que eu morrer, ninguém vai estar lá no caixão comigo. E é isso mesmo, minha gente.
ela falou uma coisa, mas ao mesmo tempo ela estava até sendo uma teóloga. Quando nós formos prestar contas com Deus, e aqui é só uma passagem, esse tempo aqui é muito efêmero, vai ser nós e Deus. E aí, o que é que você vai apresentar a Ele? Qual é a resposta que você vai dar a Ele? Então, vejam só como é bonito essa fé enquanto ato pessoal, adesão pessoal a Deus. E por fim, é abrir-se à revelação dada por Deus ao homem. É entregar-se a Jesus por inteiro. Então, meus queridos, hoje eu vou ficar nessa parte aqui da fé, enquanto adesão a Deus. Quando for exatamente na quinta-feira, que não é TBT, vai ser real, vai ser presencial, nós vamos então continuar esse estudo maravilhoso da palavra de Deus sobre o conhecimento. Por isso que cartilha de oração na mão, a Bíblia, e aí com o coração aberto para que a gente possa exatamente recebermos os frutos. Você ouviu, direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7, o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Emmanuel.